nunca fui censurado, nunca falaram para eu não falar nada. Nunca me chamaram assim, meu, para de falar isso, não fala desse assunto, não fala do Bolsonaro. Nunca me falaram nada. O que eu senti é aquilo que eu falei agora há pouco. Eu comecei a sentir que os meus posicionamentos sociais, políticos, dentro da TV Globo, não estava tendo mais eco interno, né? Dos companheiros ali, não estava tendo mais eco. E antes tinha. Então eu comecei a perceber que alguma coisa assim, vamos parar com isso, indiretamente, ou vamos diminuir isso. E, cara, assim, eu tenho um estilo de vida, eu tenho uma personalidade, eu tenho a minha característica como pessoa, que eu não deixo passar batido coisas importantes para a sociedade, principalmente nos dias de hoje, cara. Não dá para passar batido. E eu, como fui um participante da democracia corintiana, muito novinho, com 18 anos, eu aprendi o seguinte: cara, jogador de futebol tem que falar, não é alienado, tem que entender o que está acontecendo no país e tem que colocar sua voz em prática. O futebol é o esporte mais popular do país, os grandes ídolos da garotada é do futebol, e esses caras do futebol precisam falar coisas importantes para a sociedade e para a garotada. Precisa mostrar que o jogador de futebol ele não fica só fazendo assim, sabe? Pondo a língua para fora, sabe? Postando festa, carro, iate, porque a vida do povo brasileiro não é de iate, sabe? A vida da população hoje não é numa mansão, não é andando de Ferrari. A vida da população hoje é o seguinte: os caras estão passando fome. E o jogador de futebol atual, eles ficam ostentando nas redes sociais, ao invés de falar coisas, cobrar situações, se colocar como solidário, falar alguma coisa para a população saber que eles existem, né? Eles existem. Eu acho que hoje o futebol faz com que o torcedor raiz ou a população não se sinta pertencente àquilo. Porque você mora no Morro do Rio de Janeiro, ou você mora numa periferia aqui em São Paulo, numa favela, não tem o que comer, está faltando gás, está faltando tudo, e o cara mostra iate nas redes sociais, eu acho que essa pessoa que torce para o time daquele cara fala assim: caramba, eu não me sinto pertencente àquele mundo do meu time, o mundo daquele meu ídolo, entende? Eu acho que isso o jogador de futebol não consegue entender, que eles têm, não importa quanto eles ganham, eles estão ganhando com justiça, tem talento. Isso não importa quanto o jogador de futebol ganha. O que importa é ele olhar para o país dele e falar assim: as pessoas não ganham como eu. As pessoas não têm café da manhã, almoço e jantar como eu tenho. As pessoas, quando saem, elas não têm uma Ferrari, elas não têm segurança, elas não têm nada. Elas estão morrendo com bala perdida. Criancinha de 4 anos toma bala na cabeça saindo da escola. A realidade do Brasil é essa, não é a realidade do iate, sabe? Isso me incomoda. Isso me incomoda. Então eu aprendi muito cedinho, né? Quando eu voltei da Caldense, e já entrei ali no início da democracia corintiana, que era... ali eu percebi qual que era realmente o meu perfil como pessoa. E que o meu perfil, mesmo sendo jogador de futebol, cantor, ator, apresentador de televisão, não ia mudar, porque era aquela minha característica. Eu saí do Corinthians por isso também, porque eu discuti por questão de autoritarismo. E depois eu voltei. Então isso aí não sai de mim. E não é porque eu fui da democracia corintiana. Hoje eu entendo há muito tempo. A democracia corintiana deu vazão, deu espaço para mim, para o Sócrates, para o Vladimir, se colocar dentro da sociedade. Mas isso aí não era a democracia corintiana. Nós somos assim. O Magrão era assim, eu sou assim, o Vladimir é assim. Mas são exceções, né, Casagrande? Então só eu não perco. São exceções, porque a maioria dos jogadores não tem a maioria não é politizada, os clubes querem se afastar de qualquer tipo de politização nesse sentido crítico, querem ficar bem com os governos de plantão. Então você vê, muda presidente, os clubes vão lá e se afinam. Não é muito idealista essa sua visão de que assim, o jogador de futebol, pela projeção política que ele tem, pública, como figura pública, que ele tem que ter uma posição política? Inclusive isso foi até tema de uma desavença sua com o Caio, né? Eu acho bacana, seria ótimo que tivéssemos mais Casagrandes, mas é viável? A gente vê
É viável isso no futebol brasileiro? Muitos jogadores não têm uma formação política para poder opinar sobre essas questões que são tão caras a você. Sim, eu entendo perfeitamente. Eu acho que é isso mesmo. Só que eu não posso ficar acomodado, se eu falar assim, pô, eles não entendem de política, não são politizados, então não adianta falar, nunca vai mudar alguma coisa, nunca vai entrar uma sementinha na cabeça de ninguém. Como se muda um país? Como se muda uma situação? É falando, se posicionando, né? A democracia voltou ao país no final dos anos 80, por quê? Porque lá dos anos 60, muita gente morreu, foi torturada, a coisa foi evoluindo, muita gente sumiu, chegou a democracia corintiana, a gente começou a se posicionar até chegar um momento de mudança. Se lá atrás ninguém falasse nada, ninguém se posicionasse e chegasse aos anos 80, não existisse democracia corintiana, eu acho que a mudança ia ser muito mais demorada e sem muita qualidade de posicionamento, entende? Então, no meu caso, eu não estou falando assim, vocês têm que fazer isso. Eu não estou mandando em nada. Eu estou jogando a minha semente. Eu estou falando a minha opinião. Eu não estou cobrando deles. Eles têm que falar. Eu estou falando o que eles não fazem. Eu estou mostrando para eles o que eles não fazem. Não estou falando para eles fazer alguma coisa. Eu quero mostrar o que eles não fazem. Mas se eles querem continuar não fazendo, beleza, não é problema meu, é a opinião deles. Mas o meu papel como cidadão, como ex-jogador, pela minha característica de ser, meu temperamento, minha personalidade, é falar aquilo que eu penso.